23 de novembro de 2025. Leitura de Provérbios 23. Você que é novo no canal, todos os meses desde 2023 nós fazemos a leitura de Provérbios, porque Provérbios é um livro que nos ensina sabedoria. Ele nos aproxima de Deus, ensinando como seguir a nossa vida em todas as áreas, em todas as decisões que nós precisamos tomar ao longo da vida. Se você meditar em Provérbios todos os meses, depois de 2 anos fazendo isso todos os meses, você começa a tomar decisões mais acertadas. E se você fizer isso por 5 anos seguidos, você prospera em todos os seus caminhos. Porque pense, um ano tem 12 meses. Se você medita 12 vezes em Provérbios num ano, e você faz isso por 5 anos, você tem 12 vezes 5, que é igual a 60. Imagine você 60 vezes lendo, corrigindo e consertando cada passo da sua vida e ficando cada vez mais sábio e mais perto de Deus. Com certeza, fazendo isso, você prospera em tudo que você faz. Então, hoje é dia 23, nós vamos ler Provérbios 23. Provérbios tem 31 capítulos. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31. No dia 30 e no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Então vamos ler aqui Provérbios 23 nesse dia 23 de novembro de 2025. Provérbios 23 é um capítulo que nos fala sobre comida e bebida. Muitas pessoas pensam que comida e bebida são temas que você faz o que você quiser, come o que você quiser, bebe o que você quiser e que é apenas um ponto da vida. Eu preciso comer e tenho sede, então eu como e bebo. Mas o capítulo 23 mostra que não é bem assim. Veja aqui os versículos 1, 2 e 3. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Versículo 2: E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Versículo 3: Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Tem muitas pessoas que vão em uma festa e comem excessivamente. Elas pensam assim: é uma festa, então eu vou aproveitar e vou comer e vou comer e vou comer um monte. E o texto aqui está dizendo: você não foi feito para ficar comendo de maneira excessiva, em nenhum momento, mesmo quando você está numa festa. Participe da festa não pela comida. Ir a uma festa por causa da comida, que é o que muitas pessoas fazem, não é correto. É bom você ir a uma festa para festejar, celebrar, seja o aniversário, seja o casamento, seja a comemoração de uma promoção, seja uma festa de final de ano. Não coma, não fique com o prazer na comida. Não seja uma pessoa que é dependente de comida para se sentir feliz, para se sentir alegre, para se sentir contente. Tem pessoas que acabam ficando acima do peso, tem pessoas que têm problemas de saúde por causa da alimentação inadequada, porque elas ficam ansiosas, deprimidas e se lançam na comida, se lançam na glutonaria. Claro que o texto que nós acabamos de ler
não fala diretamente disso que nós acabamos de comentar. O texto fala sobre você ser convidado para uma festa diante de uma pessoa importante. Que essa pessoa importante pode convidar você e, na verdade, ela pode ter convidado você para estudar como é o seu comportamento. Muitas pessoas, quando querem fazer uma sociedade com alguém, quando querem receber uma informação a respeito de uma outra pessoa e sabem que você conhece essa pessoa, podem convidar você para um almoço, um café, um jantar, com segundos interesses, com a finalidade de estudar quem você é ou de saber informações a respeito de alguém que você conhece. Então aqui o texto fala nos versículos 1 ao 3 que quando você é convidado para esses eventos com pessoas importantes, você não deve prestar atenção na comida que está posta diante de você. Você deve comer com cautela. Você não deve prestar atenção na comida, mas deve prestar atenção em qual é o interesse que aquela pessoa tem por ter convidado você. Mas quando nós meditamos em Provérbios, temos que ter em mente que o livro todo de Provérbios tem o propósito de trazer sabedoria. E nesse foco de entender que Provérbios é um livro que traz sabedoria, já prestar atenção que tem muitas pessoas que estão adoecendo por causa do excesso de açúcar. Bebem refrigerantes demais, comem essas comidas rápidas que são servidas em grandes redes que fazem muitas propagandas com o objetivo de atrair a sua atenção para causar dependência naquele tipo de refeição. Fique longe disso. Você que tem um relacionamento com Deus deve lembrar que você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma e também do seu corpo. Em 1 Coríntios, Paulo fala: cuidem do corpo de vocês, porque o corpo de vocês é a morada do Espírito Santo. Então ele fala especificamente que nós devemos cuidar do corpo e fugir do adultério e da prostituição. Mas tem um texto que ele fala também que o nosso ventre recebe o alimento. Então nós também precisamos cuidar de como nos alimentamos. O versículo 1 ao 3 falam a respeito do cuidado em eventos com pessoas importantes. Mas ele é um lembrete de que você não deve ser uma pessoa que se entrega para o pecado da glutonaria, que é o pecado de comer em excesso. Quem come em excesso acaba tendo vários tipos de problemas. Várias pessoas ficaram acima do peso, fizeram cirurgias bariátricas e existem registros de muitas pessoas que depois da bariátrica acabaram falecendo, porque o corpo deu reação inesperada. Se você cuida do seu corpo antecipadamente, você não precisa ficar acima do peso, você não precisa ter diabetes, você não precisa ter várias complicações na sua saúde, seguindo a palavra de Deus que diz que a gula é um pecado. É um pecado porque é falta de controle emocional, falta de controle com relação ao bom uso dos recursos que Deus nos dá. Agora o versículo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Versículo 5. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O versículo 4 e 5 estão ensinando que o propósito da sua vida não pode ser buscar riqueza
E quando ele fala aqui de riqueza, ele está falando especificamente de riqueza financeira. Ele está falando a respeito de dinheiro, que tem muitas pessoas que dedicam a sua vida para ficarem ricas. Nós já lemos em Provérbios capítulo 10 que Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos, mas Deus quer que todos sejam ricos no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido físico e também no sentido de que tenham prosperidade, que significa vida longa, com paz, com riquezas. Riquezas, no sentido da sabedoria bíblica, é você ter aquilo que você precisa e ter para emprestar, e ter para ajudar o próximo. E honra. Provérbios capítulo 3 fala que se você obedecer ao Senhor, você vai receber essas bênçãos. Veja aqui em Provérbios, no capítulo 3, vamos aqui para o versículo 16. Aqui está escrito que, vamos ler o 15 e o 16. O 15 fala assim, que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E o 16. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Então, essas bênçãos são recebidas quando você está seguindo e buscando a sabedoria de Deus. Então, existe uma promessa no livro de Provérbios de que se você buscar a sabedoria, você terá vida longa na mão direita e na mão esquerda você terá riquezas e honra. Então, o texto de Provérbios fala que quem busca a sabedoria vai ter como herança as riquezas, vai ter tudo o que precisa e vai ter para emprestar e para abençoar os que precisam. Agora, voltando para o Provérbios 23. O versículo 4 e 5 dizem: Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, porque tem pessoas que o propósito da vida delas é conseguirem cada vez mais riqueza. A pessoa já tem prosperidade, mas o foco da vida dela é: eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. E o propósito da pessoa é olhar apenas para o dinheiro. Veja o que diz a Bíblia aqui em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes 4, versículo 8. Veja aqui, vamos ler o 7 e depois o 8. Eclesiastes 4 diz assim: Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Versículo 8. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Ele escreveu Provérbios, do capítulo 1 ao 29, e depois, quando ele estava mais velho, ele escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que ele escreveu sobre a vida, meditando, refletindo sobre a vida. E aqui nos versículos 7 e 8 que nós acabamos de ler, ele disse que prestou atenção em um homem que ele conheceu que era muito rico e que ele continuava trabalhando, mesmo não tendo filho nem irmão. Tem uma outra versão que fala assim, que existe uma vaidade terrível nessa terra, um homem que não tem filhos e não tem esposa. E ainda assim ele continua trabalhando todo dia para conquistar mais e mais riqueza, e ele não para pensar, para quem que eu estou trabalhando tanto? Então aqui os versículos 7 e 8 estão dizendo que
Isso é um absurdo, uma pessoa colocar como propósito de vida conseguir dinheiro. Porque quando a pessoa partir desse mundo, o que ela vai levar? Jesus também falou sobre a ilusão de viver só em busca de riquezas. Veja aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, aqui no versículo 26. Jesus disse: Veja aqui, vamos ler o versículo 25. O 25 fala assim: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa a encontrará. Tem muitas pessoas que querem salvar a sua vida. Elas querem pensar no maior, na maior diversão que podem viver aqui nessa vida. Elas só pensam nessa vida. E elas pensam, eu tenho que aproveitar porque eu tenho só essa vida. E para quem quiser salvar a sua vida, essa pessoa acaba perdendo a sua vida, porque ela se esquece de Deus. Agora ele fala, mas quem perder a vida, por minha causa a encontrará. Jesus estava dizendo, se você entender que a nossa vida nessa terra é sobre o nosso relacionamento com Deus primeiro, então você encontra o sentido da vida. E aí Jesus prossegue no 26. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então a nossa alma não é comprada com dinheiro, não é comprada com riquezas. Ela só pode ser comprada pelo sangue de Jesus. Ele morreu por toda a humanidade para que todas as pessoas que receberem Ele como Salvador dos seus pecados possam se tornar filhos de Deus. Então nós precisamos cuidar primeiro da nossa alma. Por isso que Provérbios 23 fala que você não pode buscar riqueza. Veja o versículo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Para onde vai a sua alma? Se você não cuida primeiro do seu relacionamento com Deus. E uma segunda coisa, você vai ter tanta riqueza para quê? Veja que nós lemos ali em Eclesiastes 4:8. É um absurdo uma pessoa viver por causa de dinheiro. Versículo 5. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Quando a pessoa vê, fiquei com tanto dinheiro, e agora? Você faz o que com tanto dinheiro? Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Quando a pessoa parte dessa vida, ela não leva nada. A riqueza cria asas, voa como águia pelo céu. A pessoa vai de mãos vazias para a sepultura. As riquezas têm sentido quando elas servem para trazer felicidade, para trazer desfrute. Desfrute significa que você tem o seu tempo de descanso, para trazer compartilhamento, para que você possa ajudar as pessoas da sua família. Mas veja que Eclesiastes 4:8 fala sobre não ter família. Inclusive, voltando aqui para Eclesiastes, no capítulo 4, se você ler o versículo 9, ele vai dizer aqui, ó, veja no 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Versículo 10, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Veja o 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade.
Então ele fala aqui no versículo 8 que é um absurdo uma pessoa ficar trabalhando e não se questionar: para que eu estou buscando tanta riqueza? Se eu não tenho filho, eu não tenho irmão. Tem a outra versão que fala: a pessoa não tem nem família. E aí o versículo 9 ao 12 falam aqui sobre a importância de você ter companhia, sobre a importância de você ter amigos. Nós já lemos isso em Provérbios 18. Provérbios 18 fala sobre a importância dos relacionamentos, que aquele que vive sozinho, isolado, e vive só para o seu próprio interesse, não entende o valor da vida, que nós fomos criados para ter relacionamentos com as pessoas, relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. E aqui o versículo 10 fala sobre a importância dos amigos, e o 11 e o 12 falam sobre a importância de ter uma pessoa para você dormir junto, para se aquecer, para você se levantar quando você estiver diante de um desafio, de uma dificuldade, de um problema na vida. Então aqui, voltando para Provérbios 23. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Versículo 6. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. 7. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. 8. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Então aqui, os versículos 6, 7 e 8 repetem a ideia. Não seja guloso, não seja gulosa, não seja uma pessoa que chega no lugar e pensa: vou comer um monte aqui, porque você não sabe qual a verdadeira intenção da pessoa que está oferecendo aquela refeição. E o versículo 6 fala: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Se você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa contra você, já falou mal a seu respeito, por que você vai participar daquele jantar, daquele almoço, daquele café? Tem pessoas que às vezes trabalham com algum colega e sabem que aquele colega já falou mal a seu respeito, já disse, já mostrou pelas suas atitudes que tem alguma rusga, alguma coisa contra você, mas a pessoa, por uma questão de etiqueta, por uma questão de política, de boa vizinhança, fala assim: eu vou lá, mesmo sabendo que a pessoa não gosta de mim, para ver se eu consigo conciliar isso aí. Pense se vale a pena você ir a esse evento. Se não é melhor você recusar o convite e dizer assim: eu tenho um outro compromisso. E crie um outro compromisso. Vá almoçar, tomar café ou jantar com um parente seu, com um amigo seu. Marque naquele horário daquele evento, para que você não minta e diga: eu tenho outro compromisso. Porque você vai na casa da pessoa, come aquela refeição e depois você acaba vomitando, você acaba passando mal, porque você foi até aquela refeição por uma questão de etiqueta, por uma questão de política, de boa vizinhança. Se a pessoa já não gosta de você, não há o que fazer. Muitas vezes nós tentamos agradar a outra pessoa, tentamos conciliar um relacionamento com alguém que não tem o que fazer. Às vezes, esse hospedeiro invejoso é um parente, é um familiar. Nós estamos hoje no dia 23 de novembro, estamos próximos do final do ano, chegam aquelas festas de Natal e as pessoas pensam: eu tenho que ir porque é meu parente. Dias atrás, inclusive, estava conversando com uma irmã e ela estava dizendo: agora chega o final do ano e todos os meus filhos estão envolvidos com coisas erradas e eles querem que eu esteja no Natal, na cidade deles, onde eles vão fazer comemorações totalmente fora da presença de Deus, mas eu tenho que estar lá. E aí nós comentamos com ela que quem ama mais o seu pai, o seu irmão,
ou os seus filhos, ou os seus pais, não é digno de Deus. Jesus falou sobre isso e veja aqui em Mateus, capítulo 10, aqui no versículo 37. Jesus disse, veja aqui, vamos ler aqui antes o versículo 35. O 35 até o 37. Veja o 35. Mateus 10, 35. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí vem o versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Veja o 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então aqui, nesse texto, Jesus estava falando que muitas vezes quando você vai seguir a Deus, você vai seguir a sabedoria, você vai ter que deixar o seu pai, a sua mãe ou até os seus filhos. Porque como que você vai andar com o seu pai, com a sua mãe ou com os seus filhos se eles estão fazendo a coisa errada? Um filho precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Honrar significa aceitá-los como eles são, mas não significa fazer o que eles fazem. Se o seu pai ou a sua mãe fazem coisas erradas, como por exemplo, estão envolvidos em crimes, a Bíblia fala que você deve honrar a Deus primeiro. Você não vai entrar no caminho dos crimes que os seus pais cometem. Se os filhos entram no caminho errado, os pais não devem seguir os caminhos errados dos filhos. O que o texto de Provérbios ensina é que os pais devem educar os filhos no caminho do Senhor, para que quando fiquem velhos, não se esqueçam dele. Nós lemos isso ontem, aqui em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. Veja que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Nós comentamos esse versículo ontem, dizendo que tem uma outra versão que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar. O caminho que ele deve andar é o caminho que segue a Deus. E mesmo quando velho, não se esquecerá dele. Então, o compromisso dos pais é ensinar os filhos a seguirem a Deus. E nós comentamos com aquela irmã, voltando para a história, que ela não tem que estar no lugar em que os filhos estão fazendo as coisas erradas. Que ela pode dizer que deseja um ótimo Natal para eles, mas que não precisa estar naquele lugar fazendo coisas que não agradam a Deus. Então aqui o versículo 6 e 7 e o 8 aqui falam sobre isso, sobre não aceite o convite de pessoas que convidam você para um almoço, para um jantar, para um aniversário, para alguma coisa e quando você já sabe que aquela pessoa anda por um caminho errado, quando você sabe que aquela pessoa tem alguma rusga, alguma inveja, alguma coisa contra você, quando você já sabe que aquele lugar não é para você. Não faça as coisas por política, por etiqueta, por política de boa vizinhança, eu vou lá para ver se eu consigo apaziguar, eu vou lá porque eu tenho que estar lá. Você não tem que fazer nada de maneira forçada ou que seja desagradável ou que seja ruim para você. Você só tem que dizer a verdade. Dizer, eu tenho outro compromisso, coloque um outro compromisso na agenda e siga para o outro compromisso, que é um compromisso que vai te aproximar de Deus. Vá num lugar em que você sabe que as pessoas realmente querem o seu bem.
Você não tem que ficar do lado de pessoas que não querem o seu bem. Versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então, o versículo 9 fala sobre amizades. Não vale a pena você ter amigos que são tolos. Eles não escutam o que você fala porque eles não querem saber e eles não têm nada também para te dar, para te ensinar. Versículo 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. 11. Pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Nós já comentamos sobre essa situação de conheci um homem outro dia que construiu um muro 3 centímetros avançando para o terreno do vizinho. Depois ele queria que o vizinho desse espaço para ele fazer o reboco no muro do outro lado. E depois o vizinho disse: você tem que derrubar esse muro porque você invadiu 3 centímetros do meu terreno. Eu já comentei até que eu fui visitar essa pessoa e eu fiquei a manhã inteira. Quando eu cheguei lá era mais ou menos umas 8 horas da manhã e era mais ou menos 11h50, perto da hora do almoço. E durante todo aquele tempo o vizinho ficou discutindo com ele. Você tem que derrubar esse muro porque você avançou 3 centímetros no meu terreno. Eu fui embora e não cheguei a conversar novamente com essa pessoa sobre o que aconteceu com aquele muro. Mas só esse tempo que eu fiquei ali vendo essa conversa, já eu lembrei desse versículo aqui, eu lembrei desse texto. Eu lembrei desse texto que fala: não avance nos marcos da propriedade dos outros. Respeite os marcos de propriedade. E aqui, o versículo 11, ele dá um destaque a mais. Principalmente se a pessoa for órfã ou for uma pessoa vulnerável. Porque aí Deus protege o direito dessas pessoas. Versículo 12. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então aqui o versículo 12 fala que você deve cuidar do seu coração. Você deve cuidar do que se passa no seu pensamento, no seu coração. Dedique o seu coração a ter disciplina. Disciplina aqui é seguir os mandamentos de Deus. E os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Fuja das rodas de fofocas, conversas que falam mal dos outros, conversas que não edificam em nada. Dedique os seus ouvidos a obter sabedoria e conhecimento. Provérbios capítulo 2 fala que se você inclinar os seus ouvidos à palavra de Deus, você vai entender o que significa o temor ao Senhor. Versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. 14. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Então aqui os versículos 13 e 14 falam sobre a importância de corrigir os filhos, discipliná-los e ensinar o caminho certo. Versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Deus fica alegre quando nós nos tornamos sábios. Por que ele fica alegre? Ele deseja o nosso bem. Por isso que ele deixou o texto de Provérbios, para que nós possamos ter sabedoria e tomar boas decisões. Deus fica alegre quando os seus filhos acertam o caminho. Versículo 16. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. 17. Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. 18. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Então aqui os versículos 17, 18 e 19 estão dizendo: não fique com inveja,
das pessoas que andam no caminho errado. É melhor que você tema ao Senhor. É melhor que você temer ao Senhor significa ter extremo respeito por Deus, colocar Ele como prioridade, colocar Deus em primeiro lugar. É melhor você colocar Deus em primeiro lugar e fazer a coisa certa e não ficar com inveja de quem faz coisas erradas. Às vezes, nós pensamos assim: tal pessoa faz coisas erradas e está ficando rica. E daí que a pessoa está ficando rica? Ela está ficando rica enganando os outros, fazendo coisas erradas. Nós não fomos chamados para fazer as coisas erradas. Lembre de Provérbios 3. Se você tiver a sabedoria, Deus vai te dar vida longa na mão direita, riquezas e honra na mão esquerda. Você consegue caminhando com Deus e fazendo as coisas corretas, tendo disciplina, sendo diligente, fugindo da preguiça, procurando crescer nas suas habilidades, ampliando as suas fontes de rendimentos, aprendendo coisas novas, buscando sabedoria, treinamentos e cursos para que você possa aumentar as suas rendas. De maneira calma, de maneira tranquila, você consegue ter riqueza. Você não precisa fazer coisas erradas para conseguir a riqueza. Então não tenha inveja dos pecadores no seu coração. É melhor você colocar Deus em primeiro lugar, que Deus, o próprio Deus, vai trazer o caminho para que você consiga ter as riquezas e tenha para o que você precisa e também para emprestar. O 18. Se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Haverá bom futuro para você porque você vai estar no caminho verdadeiro, certo, sem ter débito nem preocupação por ter enganado alguém, por ter trapaceado, por ter mentido para alguém. E a sua esperança não falhará. Aquilo que você espera de conseguir crescer os seus negócios, de avançar na sua vida, isso não vai falhar. O que faz o mal pode até conseguir vantagens agora, mas aí a esperança, o futuro, pode falhar. E muitas vezes falha. E a Bíblia fala que com certeza falha. Porque a lei da semeadura estabelece que tudo que você planta é o que você colhe. Então, o versículo 19: Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Agora o 20: Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. 21: Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então veja, o 20 e o 21 falam claramente sobre essa questão de glutonaria, de comer em excesso e de ficar bebendo. Quem vive só com base em festa não prospera. A pessoa que só pensa em bebida e comida não tem tempo para ficar pensando em buscar sabedoria, dedicar o tempo para estudo, crescimento de habilidades, desenvolvimento de negócios, eventos para a criação de novos projetos. A pessoa vive de festa em festa. Ela vive só pelo prazer. Comida, bebida, comida, bebida, comida e bebida. Tudo que ela ganha é para festas. Versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. O versículo 22 está dizendo: valorize os seus pais, valorize os conselhos deles, mas cuide deles também quando eles estiverem velhos, quando eles precisarem do seu apoio, da sua ajuda. O versículo 22 lembra do compromisso de honrar os pais. Versículo 23, que inclusive é um mandamento. Honra o seu pai e a sua mãe para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. É um mandamento esse. Versículo 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então o versículo 23 aqui está dizendo, para você comprar a sabedoria, comprar a verdade. Nós já lemos em Provérbios capítulo 8 que a sabedoria anda com a verdade, com a correção,
com a justiça, com a honestidade, com a sinceridade. Então, a verdade anda junto com a sabedoria. Compre a verdade, na verdade, compre a sabedoria e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Nós já falamos sobre disciplina quando lemos Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12 fala: você tem que amar a disciplina para ser sábio. Já falamos do discernimento quando nós lemos Provérbios capítulo 9. Lá em Provérbios capítulo 9 está escrito que a sabedoria, veja aqui, que a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Aqui em Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria construiu sua casa, ela ergueu suas 7 colunas. E nós comentamos que as 7 colunas da sabedoria são a instrução, os conhecimentos, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, as 7 colunas da sabedoria são: você busca instrução na vida, depois, a busca pela instrução traz conhecimentos, depois que você tem conhecimentos, você deve pedir conselhos para pessoas que são mais experientes naquele negócio que você está se instruindo e conhecendo. Conselhos você pega com pessoas que são experientes naquele assunto e têm resultados positivos naquele assunto. Uma pessoa casada não pede conselhos para um solteiro. E uma pessoa casada não pede conselhos para uma pessoa que se divorciou 7 vezes. Mas uma pessoa casada pede conselhos para uma outra pessoa que também é casada, já passou por crises e conseguiu vencer essas crises e manteve o casamento. Então você pede conselhos para uma pessoa que entende daquele assunto, tem experiência e tem resultados positivos. Aí depois você usa a instrução, os conhecimentos e os conselhos e usa a sua inteligência, que é a quarta coluna da sabedoria, para pensar, avaliar toda aquela instrução, aqueles conhecimentos e aqueles conselhos, para que por meio da sua inteligência você chegue à quinta coluna, que é o entendimento. Quando você tem entendimento de um assunto, você tem discernimento. Você consegue diferenciar claramente o que é certo, o que é errado, o que é melhor e o que é pior. E quando você tem discernimento, você consegue chegar na sétima coluna, que é a prudência, a capacidade de tomar a melhor decisão em cada situação da vida. Então, voltando aqui para Provérbios 23, aqui no versículo 23, Provérbios 23, 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O versículo está dizendo: tenha sabedoria, porque você vai saber tomar melhor as suas decisões. Busque isso, vale a pena. Versículo 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Então aqui o versículo 24 está lembrando sobre a importância de educar os filhos. Você educa os filhos hoje e no futuro você tem alegria, porque você sabe que o seu filho, a sua filha seguiu pelo caminho certo. Aí você pode ouvir essa mensagem e dizer: eu eduquei meu filho no caminho, eu eduquei minha filha no caminho e hoje eles não estão no caminho. Mas você sabe que você fez a sua parte. Você sabe que você fez aquilo que lhe cabia. Pior é se você não educa e os seus filhos andam no caminho errado. Aí você carrega uma culpa. Então o 24, ele fala que o pai do filho justo, ele fica alegre. Quem tem o filho sábio fica alegre. Mas que você não carregue a culpa porque você foi omisso, porque você foi omissa, porque você não fez aquilo que cabia a você ter feito.
E se você está passando por essa situação, tenha em mente o remédio da oração. Ore e apresente os seus filhos para Deus. Deus escuta a oração do justo. Ele vai responder a sua oração. Existem muitas pessoas que passaram por essa situação e contam seus testemunhos que oraram e Deus respondeu, trouxe os filhos de volta para o caminho dele. Versículo 25. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz. O versículo 25 fala para os filhos aqui. É bom que os seus pais fiquem alegres, dê orgulho para eles. Ande pelo caminho certo. Talvez você vai dizer assim, mas o meu pai e minha mãe não foram legais comigo. Eles não foram bons pais. Mas você ser um bom filho é sobre quem você decide ser. O seu pai e a sua mãe podem não ter sido bons para você, mas isso significa que você tem que ser uma pessoa ruim? Isso significa que você tem que seguir pelo mesmo caminho? Pense a respeito disso. Versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. 27. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. 28. Como a assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. O 26, o 27 e o 28 estão falando sobre o cuidado com a sua vida sentimental, com a sua vida emocional no aspecto amoroso, que você deve fugir da pessoa promíscua, da pessoa que sai com várias pessoas, daquela pessoa que não tem compromisso, que não deseja um relacionamento para casamento. A Bíblia ensina que o homem deve deixar a casa dos seus pais, encontrar a sua mulher, casar-se com ela e formar uma família. Isso está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Veja que em Gênesis, no capítulo 2, aqui no versículo 24, ele fala isso. Veja que o versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então o propósito de Deus, quando ele criou todas as coisas, é que cada homem tenha sua esposa, que cada esposa tenha o seu marido. Todo pensamento que traz a ideia de promiscuidade, que o mundo hoje tem falado, você tem que aproveitar a vida. E aproveitar a vida significa sair com o máximo de pessoas. Vende-se essa ideia. Mas o versículo 26, o 27 e o 28 estão dizendo aqui. Veja o 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. O caminho de Deus é: encontre a sua esposa, se case, forme a sua família e cuide da sua família. Você vai construir um relacionamento com uma pessoa que você pode confiar, você vai ter os seus filhos, se você quiser ter filhos, porque isso é uma decisão pessoal. Muitas pessoas falam assim, mas lá em Gênesis está escrito frutificar, então é obrigatório ter muitos filhos. Tem algumas pessoas que fazem os comentários bíblicos e dizem isso. Mas existe uma outra corrente que diz o seguinte: lá, quando Deus deu essa ordem, a terra não tinha tantas pessoas quanto tem hoje. Então esse mandamento já foi cumprido. A terra já está com muitas pessoas. Então hoje você pode decidir se você vai ter ou não. Isso é uma escolha sua. Eu sigo essa segunda corrente teológica,
que o frutificai, que os mandamentos, eles vão sendo, você precisa avaliar o momento em que Deus disse aquilo. Existem algumas coisas que você não pode abrir mão. Alguém pode estar ouvindo isso e pensando assim: então a questão do homossexualismo e do lesbianismo, o que você pensa sobre isso? Leia Romanos capítulo 1, lá no versículo 32, e você vai ver claramente que Deus não revogou essa ideia de homossexualismo e lesbianismo. Eu estou abrindo um parênteses aqui, porque quando a gente fala sobre um assunto da Bíblia, que a gente está dizendo que aquela palavra já foi cumprida, algumas pessoas abrem para outros assuntos para justificar os seus pecados. Então, estou falando especificamente da questão do frutificai. Deus disse para Adão e Eva no começo: frutifiquem, encham a terra. É isso que ele disse. A terra já está cheia. Então, esse mandamento hoje, você pode escolher entre ter ou não ter filho. Se você tem alguma inclinação homossexual ou lésbica, saiba que isso continua sendo pecado e não existe nenhum texto da Bíblia que permita que você passe por cima disso. Existem até igrejas que dizem que isso é possível, relativizaram isso. Mas eu não vou aprofundar esse assunto aqui, porque esse assunto envolve um outro debate muito grande. Teria que colocar muitos versículos e um estudo específico para isso. Mas eu vou ficar só na questão do frutificar. E aqui vou encerrar aqui o 26, o 27 e o 28, dizendo que Deus, ele fala: não se envolva com isso, com prostituição. Não siga esses conselhos de sai com todo mundo porque isso é muito bom, você tem que aproveitar a vida, porque isso gera destruição. É isso que o 26, o 27 e o 28 falam. E você pode perceber que de fato gera destruição. Quem não conhece alguém que saiu com várias pessoas e depois perdeu patrimônio, depois envelheceu, depois olhou para a vida e disse: me arrependi. Gastei a minha juventude saindo com um monte de gente, não construí a minha família, não tenho filhos, não tenho ninguém agora. E encerrando, Provérbios 23, do versículo 29 até o versículo 35, fala a respeito de não se envolver com bebida alcoólica. Ele fala aqui no 29, de quem são os ais, de quem as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos. Aqui ele está falando, fazendo várias perguntas, dizendo que quem bebe acaba caindo nisso. Acaba caindo em tristeza, em briga, em ferimento, fica com os olhos vermelhos. Aí o versículo 30. É dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila. Cintila significa quando ele brilha no copo e escorre suavemente. 32. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. 33. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Quantas pessoas bebem, depois acordam na cama com uma pessoa e dizem: como é que eu caí aqui com essa pessoa? Foi por causa da bebida. 34. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. 35. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Então aqui o versículo 35 fala: não se envolva com a bebida, porque depois você vai ficar sempre atrás disso. Quando que eu acordo? Quando que eu vou ficar são para beber de volta? Nós já lemos sobre esses versículos quando nós fizemos a leitura de Provérbios 20. E aqui voltando para Provérbios 20, vamos lembrar que Provérbios 20 fala no versículo 1 que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles.
Então, o vinho é zombador porque você começa bebendo pensando que é prazeroso, quando de repente você fica completamente tomado pelo vinho, e aí vem essas consequências que nós lemos em Provérbios 23. E nós também comentamos que Provérbios 31 fala sobre isso. Veja aqui o versículo 4 até o versículo 7. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada. O capítulo 31 fala da mãe do rei Lemuel. A mãe do rei Lemuel dá conselhos para ele. Lemuel foi um rei e ele escreveu aqui em Provérbios 31 o que a mãe dele ensinou para ele. E ela disse para ele, sendo rei, que ele não bebesse, que ele não se envolvesse com isso. Ela escreveu aqui e Lemuel registrou para o nosso conhecimento. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. 5. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. 6. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então ela termina aqui dizendo que a pessoa não deve se envolver com bebidas. Essa é a meditação de Provérbios 23. Deus abençoe a sua vida. E agora eu quero fazer um convite a você que nunca aceitou a Jesus. Você está talvez aqui acompanhando Provérbios, ou talvez você está escutando esse vídeo, talvez você nunca ouviu nenhum outro vídeo aqui do canal, mas você ouviu essa meditação hoje. A Bíblia fala que você tem a chance de ser um filho de Deus, de ser uma filha de Deus, de receber um relacionamento com Deus. E talvez você até está envolvido aí com alguma coisa ligada à homossexualidade ou lesbianismo, né? Eu não sei por que eu estou tocando nesse assunto, eu acabei entrando nesse assunto, abrindo ali um parênteses, mas eu estou sentindo de tocar nesse assunto. Deus não criou você para isso. Deus criou homem e criou mulher. Inclusive, aqui em Gênesis, o livro de Gênesis é um livro que fala sobre o princípio de tudo que Deus criou. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, veja aqui, Gênesis 1. Gênesis é o livro do começo das coisas. Então disse Deus, façamos o homem, esse homem aqui é o ser humano, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus fez o ser humano à imagem dele. E ele deu o domínio de todas as coisas para o ser humano. 27. Criou Deus o homem, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tem uma outra versão que diz assim: macho e fêmea os criou. Então Deus ele criou homem e criou mulher. Ele criou o homem para ser macho e a mulher para ser fêmea. E o versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Veja que o 28. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, aqui nesse texto, ele está dizendo: encham a terra e subjuguem ela. Dominem sobre tudo que foi criado. Então, aqui continua essa ordem de domínio sobre tudo que foi criado, mas a terra já está cheia. Então, eu quero dar o destaque para o 27. Criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então, se você está envolvido com isso, Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. E é pecado quando você entrega a sua vida e o seu corpo para algo diferente daquilo que Deus criou. Mas Deus pode ajudar você a entender isso, porque você pode receber o Espírito Santo e é Ele que vai ajudar você a vencer essa circunstância, essa situação. Então aqui eu faço um convite a você. Aceite a Jesus como seu Salvador. Salvador do quê? Ele salva você dos seus pecados. Quando você recebe Ele como seu Salvador, você vai receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus. Ele vai ajudar você. Veja aqui em João, no capítulo 16. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, veja aqui João 16, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro em letra maiúscula aqui, é o Espírito Santo. O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse versículo fala que quando você recebe o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Ele convence do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, às vezes você pensa, da onde que Jesus vai me salvar? Quando você aceitá-lo, você vai receber o Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazer você entender a salvação. Da justiça, versículo 10, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. A justiça de Deus é que Jesus morreu por todos uma vez e voltou para o céu. E ele está lá todos os dias nos ajudando a vencer o pecado. Ele é a justiça de Deus. Nós não temos como ter comunhão com Deus sem Jesus. É isso que ele está dizendo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vou ficar lá para sempre intercedendo por vocês. E 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo é o diabo. Ele fica o tempo todo criando ideias contra Deus, contra Cristo e contra a Bíblia, para que as pessoas se esqueçam que existem consequências, que existe um juízo, um julgamento de tudo aquilo que nós fazemos. Então ele está falando, o Espírito Santo nos convence que nós devemos andar com ele, para que venhamos colher o bem que vem dele. Então agora eu faço esse convite a você. Você pode receber a Jesus. Quando você recebê-lo como seu Salvador, os seus pecados serão perdoados. Você vai ser filho, vai ser filha de Deus e você vai receber esse Espírito Santo que nós acabamos de ler aqui. E o Espírito Santo é que vai convencer você a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Você vai entender por que é pecado. E você vai ser convencido, vai ser convencida a caminhar pelo caminho de Deus. Só Ele pode convencer você a respeito disso e pode ajudar você nisso. Então, faça essa oração comigo agora e receba Jesus, para que você tenha o Espírito Santo em você a partir de hoje e ele vai ajudar você no que você precisar. Faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para me mostrar o caminho certo. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você acabou de fazer, você recebeu o perdão de seus pecados. Você ainda vai ter vontade de cometer pecados, porque nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo está em você agora.
Ore todos os dias e peça para Deus iluminar o seu caminho. Leia a Bíblia, porque é pela Bíblia que você conhece a vontade de Deus. E peça que Ele ajude você. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a entender a vontade de Deus. Deus, ele vai falar com você pelo Espírito Santo de várias formas. Pela leitura da Bíblia, através de sonhos, ele pode mostrar no sonho um sonho que tem começo, meio e fim, e você vai entender que aquele sonho foi um sonho que Deus deu a você. Ele pode falar por meio de profetas. São pessoas que você nunca viu na vida que de repente Deus coloca no seu caminho e dizem para você: Deus manda dizer isso para você. Muitas vezes você faz a sua oração e você não tem ninguém que dá uma resposta e você pede para Deus: me dá um sinal que o Senhor está me ouvindo. E muitas vezes Deus manda um profeta, alguém que você nunca viu e vai dizer a você: você estava orando e Deus manda te dar a resposta que é essa. E Deus também pode falar com você através da meditação na Bíblia. Medite na Bíblia, o Espírito Santo faz você lembrar das mensagens que você leu, dizendo: é sobre isso aqui. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir alguma parte dessa mensagem que nós meditamos hoje, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa se aproximar de Deus e possa conhecer a respeito da palavra dele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.